poeira subia entre centenas de pés que se arrastavam pelas ruas estreitas da Galileia. No meio do aperto humano, uma mulher de manto sujo lutava para não cair. Seus olhos não desviavam de um único homem à frente. 12 anos de sangue escorrendo em silêncio haviam apagado quase tudo dentro dela. A lei a proibia de encostar em qualquer pessoa, e se descobrissem quem ela era ali, seria expulsa para sempre. Mas a esperança havia secado em todos os outros lugares. Sua mão trêmula alcançou a orla do manto. Naquele segundo, ela não respirou. À frente da multidão, o filho do carpinteiro estancou os passos como quem sentiu algo profundo sair do próprio peito. E o que veio em seguida calou todos ali. Muito antes daquela rua apertada, antes do toque, antes do manto, havia uma casa silenciosa nos arredores de uma pequena vila da Galileia. Uma casa onde o sol entrava pela manhã e encontrava sempre a mesma mulher acordada, encostada na parede. Ela já não dormia direito havia anos. O corpo cansava, mas o sangue continuava escorrendo. E dormir significava acordar com o lençol manchado novamente. Significava lavar tudo de novo, antes que alguém visse, antes que alguém soubesse. No começo, 12 anos atrás, ela ainda tinha esperança. Achou que passaria em poucos dias. Depois pensou que duraria semanas, depois meses. Depois deixou de contar, porque contar doía mais do que aceitar que aquilo havia se tornado a sua vida inteira. Os primeiros médicos chegaram cheios de promessas. Pediam moedas, ervas, sacrifícios, banhos demorados em águas frias. Cada um trazia uma teoria diferente, e cada teoria custava mais do que a anterior. Ela pagava tudo sem hesitar. Vendeu a prata da família, vendeu peças do enxoval que guardava desde a juventude. Vendeu até o pequeno cofre de madeira onde a mãe havia deixado os últimos pertences antes de morrer. Tudo virou pagamento. Tudo virou promessa quebrada. Um curandeiro mandou que ela carregasse pedras quentes, presas ao ventre durante uma lua inteira. Outro fez ela engolir misturas amargas que a deixavam tonta por dias. Nenhum funcionou. Nenhum sequer diminuiu o que escorria sem parar dentro dela. Cada manhã, ela se levantava esperando que aquele fosse o dia. Cada noite ela se deitava com o mesmo desespero silencioso de quem entendeu que o dia tinha passado. E o sangue, mais uma vez, não parou. E não pararia. Mas o pior nunca foi o corpo. O pior era a lei. A lei a chamava de impura. A lei dizia que tudo o que ela tocasse se tornaria impuro também. A cadeira onde ela sentasse, o leito onde ela dormisse, o tecido que ela vestisse. Por isso ela não podia abraçar a sobrinha pequena, que cresceu sem nunca sentir os braços da tia. Não podia segurar a mão do irmão quando ele adoecia. Não podia tocar o rosto do velho pai antes de enterrá-lo, porque até no sepultamento ela foi mantida à distância. Não entrava no templo, não acendia as luzes da véspera do sábado junto da família. Não comia na mesma mesa, não dividia o mesmo pão. Comia sozinha, em um canto separado, num prato que ninguém mais usaria depois. As pessoas passavam por ela e desviavam o olhar. Crianças aprendiam desde cedo a não chegar perto. Mulheres da vila a tratavam com aquele tipo de pena que machuca mais do que o desprezo, porque a pena lembra a cada instante que você é menos do que os outros. Ela aprendeu a andar pelas ruas com a cabeça baixa. Aprendeu a sair de casa apenas quando o sol já estava se pondo, para que poucos a vissem. Aprendeu a falar baixo, a pedir baixo, a respirar baixo, a existir como quem pede desculpas por estar viva. Houve uma noite, talvez no 5º ano, em que tudo dentro dela quase desabou de uma vez. Ela se lembrou do dia em que o pai foi enterrado e ela ficou parada a 20 passos de distância da cova, sem direito de tocar o caixão. Lembrou da sobrinha que aprendia a andar do outro lado do quintal e que recuava sempre que ela se aproximava. Lembrou da própria mãe,
que havia morrido segurando a mão dela, mesmo sabendo que aquilo a tornaria impura, porque mãe não solta filha em hora nenhuma. E foi a memória da mãe que a manteve em pé. A voz baixinha pedindo no leito de morte que ela jamais perdesse a esperança no eterno. Aquela voz continuava soprando dentro dela, mesmo quando tudo gritava o contrário. Então, ela voltou para a rotina. Voltou para o lençol manchado que precisava ser lavado de novo. Voltou para o prato separado e para a cadeira marcada. Voltou para a vida que não era vida, mas ela ainda chamava de sua. Foi numa tarde qualquer que ela ouviu pela primeira vez o nome de um homem diferente. Os vizinhos comentavam baixinho do lado de fora da casa dela. Falavam de um mestre da Galileia que curava cegos, que limpava leprosos. Diziam que ele tocava em quem ninguém queria tocar, que falava com mulheres no meio do caminho, que segurava nas mãos de pessoas com a pele apodrecida sem temer, que o impuro encostava nele e o impuro virava puro. Não o contrário. Ela sentou no chão da cozinha e ficou ouvindo aquelas palavras como quem ouve uma história longe demais para ser real. Mas dentro do peito dela, alguma coisa antiga começou a se mexer. Uma centelha pequena, quase tímida, voltando a respirar depois de 12 anos. Talvez houvesse uma última esperança, talvez ainda restasse uma chance, talvez aquele homem fosse diferente de todos os outros que falharam. E pela primeira vez em muito tempo, ela permitiu que o pensamento crescesse dentro dela sem afastá-lo com medo. Naquela noite, ela não dormiu pensando no sangue. Ela não dormiu pensando na lei. Ela não dormiu pensando nas portas fechadas da vila. Ela dormiu repetindo em silêncio o nome do mestre, como quem segura uma última moeda antes de entregá-la. E quando a notícia chegou dias depois de que ele estava passando por uma cidade próxima, ela se levantou tremendo, vestiu o manto mais escuro que possuía, cobriu o rosto e saiu de casa sabendo que talvez não voltasse mais a mesma. Ou talvez não voltasse de jeito nenhum. Na vila inteira, naquela manhã, apenas uma pessoa caminhava em direção à multidão com o coração apertado de uma esperança que nem ela mesma sabia explicar. Quando passou pela última esquina antes da rua principal, o sol já estava no alto. A rua era estreita e o povo se acumulava de muro em muro como água presa em um canal apertado. Vinham de todos os lados, das casas baixas, das ruelas laterais, dos campos próximos, atraídos pela notícia de que o mestre da Galileia havia chegado. Cada um deles trazia algo nos olhos. Uns traziam dor, outros curiosidade. Alguns levavam parentes doentes apoiados no ombro. Outros vinham apenas para olhar de longe, para contar depois aos vizinhos que tinham visto com os próprios olhos aquele homem de quem todos falavam. E no centro daquela movimentação, ele caminhava, sereno, firme, atento ao desespero de Jairo, que andava ao lado puxando-o em direção à própria casa. Os passos do mestre eram constantes, mesmo no meio do tumulto que crescia a cada esquina. A filha de Jairo agonizava a poucas ruas dali, e cada minuto perdido era uma vida escapando devagar entre os dedos do pai. Os discípulos tentavam abrir caminho como podiam. Pedro empurrava ombros mais largos. Tiago segurava crianças que cruzavam por baixo. João estendia o braço para que o mestre não fosse engolido pelo aperto humano que já beirava o sufoco. Pessoas tocavam no manto dele o tempo inteiro, esbarravam nas costas, encostavam nos ombros, apoiavam a mão no braço dele para se equilibrar entre os corpos. Mãos de homens, mãos de mulheres, mãos de crianças, mãos sujas, mãos curiosas, mãos desesperadas. Um menino quase caiu sob os pés da multidão e se segurou na perna do mestre para não ir ao chão. Uma anciã esticou os dedos trêmulos só para sentir o tecido por um segundo. Um homem mais alto encostou o cotovelo nele sem perceber, apertado pela massa que vinha de trás. Naquela rua, naquele instante, dezenas de mãos haviam tocado o filho do carpinteiro. Dezenas de peles haviam roçado a dele.
Dezenas de pessoas haviam cumprido o que muitos só sonhavam, que era aproximar o corpo da própria carne daquele mestre que vinha do eterno. E ainda assim, ele continuava caminhando. Recebia os toques como o sol recebe a sombra de um pássaro que passa. Eram contatos rápidos, superficiais, do tipo que se desfaz no mesmo instante em que acontece. Porque havia uma diferença entre encostar e tocar. Uma diferença que poucos compreendiam. A multidão inteira encostava. A multidão inteira esbarrava. A multidão inteira o apertava de todos os lados. Mas o coração de cada um daqueles toques permanecia no superficial. Eles vinham para olhar, para conferir, para satisfazer a curiosidade religiosa, a expectativa popular, o entusiasmo do momento. Vinham para depois falar nas conversas, nas mesas, nos mercados. Vinham para participar da história sem precisar entrar nela. E em meio a tudo aquilo, escondida entre os corpos, atravessava lentamente a mulher do manto sujo. Ela vinha porque já não sobrava nada além daquele último passo. Cada empurrão a derrubava um pouco mais. Cada esbarrão fazia o corpo dela tremer. Cada respiração era um esforço calculado para não desabar ali, no meio de tantos pés. Mas ela continuava, porque parar significava voltar. E voltar significava morrer aos poucos, mais um dia. Enquanto homens fortes batiam ombros nele sem sequer perceber, ela se ajoelhava por dentro a cada passo. Enquanto curiosos esticavam o pescoço para ver melhor o rosto do mestre, ela mantinha os olhos baixos para que ninguém visse o seu. Eram dois mundos atravessando a mesma rua. E quando finalmente a mão dela alcançou a barra do manto, foi diferente de todos os outros toques daquele dia. Foi um grito silencioso que partiu do fundo de 12 anos sem voz. Foi por isso que o mestre parou. Não pela pressão física do toque. Centenas haviam feito isso na mesma manhã. Mas porque alguém o havia alcançado de um lugar muito mais profundo. De um lugar onde o corpo dele percebia a dor antes mesmo da pele. A pergunta dele caiu no meio da rua como pedra no silêncio. Quem me tocou? Pedro se aproximou confuso, quase impaciente, dividido entre o respeito e a estranheza daquele momento que parecia interromper tudo o que importava. Mestre, disse Pedro com a voz contida, a multidão te aperta, te empurra, te cerca de todos os lados. Como podes perguntar quem te tocou? Há centenas de mãos sobre ti agora mesmo. Há ombros, cotovelos, braços. Como saber, no meio disso, quem foi? Mas o mestre continuava parado. Os olhos firmes, calmos, certos. Ele sabia algo que Pedro ainda não conseguia compreender. Sabia que a multidão pode estar muito perto do corpo de alguém e ainda assim infinitamente longe do coração dele. E enquanto Pedro tentava argumentar, o mestre apenas balançou levemente a cabeça. Alguém me tocou, repetiu. Alguém de verdade. Alguém com fome. Alguém com fé. Alguém que veio de tão fundo que conseguiu atravessar a multidão inteira sem que ninguém percebesse. Naquele exato segundo, escondida atrás de um homem mais alto, a mulher entendeu que estava acabado o silêncio dela. 12 anos invisíveis estavam prestes a terminar, porque o próprio mestre havia parado o mundo para encontrá-la. E entre tantas pessoas que o cercavam sem alcançar, uma única vida quebrada, uma única mão trêmula, havia conseguido o que multidões inteiras nunca conseguiram. Havia tocado o Filho do Eterno por dentro. Ela havia se aproximado lentamente, encolhida entre os corpos. Cuidava para que nenhuma parte do seu manto encostasse na pele de outra pessoa. Cada milímetro a mais entre ela e os outros era um pequeno alívio na consciência pesada que carregava. Porque a lei era clara. Estava escrita no Levítico, repetida pelos sacerdotes, ensinada de pais para filhos desde criança. A mulher com fluxo de sangue tornava impuro tudo o que tocasse. A cadeira, o leito, o tecido e, principalmente, qualquer pessoa.
Se alguém soubesse que ela estava ali, no meio daquela multidão, encostando ombro com ombro em homens religiosos e mulheres respeitáveis, o castigo seria imediato. Seria expulsa da cidade. Seria apedrejada pelos mais zelosos. Seria silenciada para sempre. E ainda assim, ela continuava avançando. Porque dentro dela, a esperança havia vencido o medo por uma única e estreita margem. Margem do tamanho de uma franja. Margem do tamanho da orla de um manto. Margem do tamanho do que ainda podia ser tocado. Os homens da Galileia usavam um manto chamado talit. Em cada uma das 4 pontas desse manto havia uma franja costurada com cuidado. Fios trançados em nós precisos, conforme o Eterno havia ordenado a Moisés no deserto há séculos. Aquela franja se chamava tzitzit, e não era apenas decoração. Cada nó representava um mandamento. Cada fio representava a aliança entre o povo e o Criador. Cada vez que um homem olhava para a sua própria orla, ele lembrava de quem ele pertencia. E havia uma profecia antiga repetida pelos profetas, sussurrada pelas avós, quando contavam histórias para as netas no fim das tardes. Dizia que quando o Messias finalmente viesse, haveria cura debaixo de suas asas. E asas, na linguagem das Escrituras, significava também as pontas do manto. Ela conhecia essa profecia. Conhecia desde menina. Sua mãe havia repetido aquilo para ela em alguma noite distante, quando o sangue ainda não havia começado. Quando a vida ainda parecia possível e o futuro ainda cabia em uma cesta de promessas inteiras. Por isso, ela buscava exatamente aquela ponta, aquela franja, aquele lugar onde, segundo as Escrituras, repousava a cura prometida pelo Eterno. Tocar o corpo dele seria ousadia demais. Tocar a mão dele seria provocação aberta. Mas tocar a franja, a parte mais baixa, a parte que arrastava no chão, a parte que nem o próprio mestre via, e isso ela acreditava ainda ser possível para alguém como ela. Os passos dela eram pequenos, calculados, quase sufocados. O coração batia tão forte dentro do peito que ela tinha medo de que alguém ouvisse o som de fora. A boca estava seca, as mãos suavam. As pernas falhavam a cada nova investida em direção ao mestre. Por dentro, ela repetia uma única frase, baixinho, quase como se respirasse a oração junto do ar quente daquele meio-dia. Se eu apenas tocar a borda do manto dele, ficarei curada. Se eu apenas tocar a borda do manto dele, ficarei curada. A frase batia dentro dela como um pequeno tambor. Era a única certeza que sustentava o passo seguinte. Era o último resíduo de fé que 12 anos de fracasso ainda não haviam conseguido apagar. Ela se abaixou um pouco mais, escondida atrás de homens mais altos. A multidão se mexia em ondas, e cada onda a empurrava para frente ou para trás sem aviso. Em algum momento, ela quase caiu. Em outro, quase foi pisoteada. Mas seus olhos não desviavam da franja. E então, em um instante específico, o mestre deu mais um passo. O manto dele oscilou ligeiramente. A orla balançou no ar antes de tocar o chão novamente. Foi a janela que ela esperava. Foi o segundo que ela tinha. Foi a única chance que talvez nunca mais se repetisse. A mão dela se estendeu trêmula, com os dedos encolhidos pelo medo. Os outros dedos da multidão tocavam o mestre o tempo todo, mas os dela vinham com um peso diferente, com uma fé diferente, com um pedido que não cabia em palavras nenhumas. Os dedos dela passaram por entre 2 homens, roçaram o ar, roçaram a poeira e finalmente encontraram o tecido, não o manto inteiro, apenas a franja. Apenas os fios trançados que diziam, segundo a lei, a quem aquele homem pertencia. O contato foi tão breve que durou menos do que uma respiração. Os dedos dela quase nem sentiram a textura. Foi um toque rápido, escondido, secreto, do tipo que se perde no meio do mundo. Para qualquer outra pessoa, aquilo teria passado completamente despercebido.
Mas, para ela, aquele toque atravessou 12 anos em uma única fração de segundo. Atravessou a lei, atravessou o medo, atravessou as portas fechadas da vila, atravessou tudo o que a havia segurado por tanto tempo, e enquanto ela ainda recolhia a mão de volta, escondendo-a embaixo do manto sujo, como quem tenta apagar um rastro, alguma coisa começou a acontecer dentro dela. Alguma coisa profunda, alguma coisa quente, alguma coisa que ela jamais havia sentido em toda a sua vida. Foi como se um peso invisível, carregado por mais de uma década, tivesse sido tirado dos ombros dela sem aviso. E enquanto o corpo dela ainda processava aquela sensação inédita a uns passos à frente, o mestre parou de caminhar. Parou abruptamente. Parou de uma forma que a multidão inteira percebeu. Então o mestre virou o rosto. A mão dela já havia se recolhido. A franja do manto continuava balançando suavemente como se nada tivesse acontecido. A multidão seguia empurrando, gritando, cobrando atenção, e nada parecia diferente para os olhos comuns daquele dia. Mas dentro do mestre, algo havia se movido. Algo profundo. Algo que ele sentiu antes mesmo de virar o rosto. Uma corrente saiu do centro do peito dele, atravessou o corpo, desceu pelo braço e se foi pela barra do manto sem que ele a chamasse. Foi uma sensação física, real, viva. Não foi pensamento, não foi intuição, foi corpo. O filho do carpinteiro sentiu o peso daquilo no próprio peito humano que respirava o ar quente da Galileia, no mesmo coração que batia debaixo das vestes daquele meio-dia. Os evangelhos, ao registrarem aquele momento décadas depois, escolheram uma palavra muito específica para descrever o que havia acontecido. Uma palavra grega que carregava um peso enorme. Uma palavra que aparece em outros textos para descrever fenômenos da natureza, raios, ventos e forças que se movem. Essa palavra é dinamis e não significa apenas poder. Significa poder em movimento, significa força ativa, energia que opera, presença que age sobre o mundo físico. É a mesma raiz que séculos depois daria origem à palavra que conhecemos hoje como dinâmica. Quando os antigos gregos diziam dinamis, eles estavam falando de algo que se manifestava, algo que saía. Algo que produzia efeito imediato sobre a matéria, sobre o corpo, sobre a realidade ao redor. Foi exatamente essa palavra que os evangelhos usaram para descrever o que aconteceu dentro do mestre naquele instante. Uma força ativa havia se movimentado, havia atravessado a barreira da pele dele, havia respondido ao toque de uma mulher invisível antes mesmo dos discípulos perceberem. E o mais impressionante é que o mestre não pronunciou palavras, não impôs as mãos, não ordenou cura alguma. Aquela energia respondeu por conta própria, atraída pela fé daquela mão trêmula como ferro é atraído por imã. Era como se dentro do corpo dele houvesse uma fonte permanente, sempre cheia, sempre disponível, sempre pronta a se manifestar quando algo verdadeiro a alcançasse. E naquele dia, no meio da multidão inteira, apenas uma mão havia conseguido tocar essa fonte. O mestre não era apenas um homem que falava em nome do Eterno. Ele carregava no próprio corpo humano uma presença que respondia, que se movia, que reagia, que tinha existência real dentro da carne dele. Os profetas anteriores haviam atuado de forma diferente. Elias chamava o fogo do alto. Eliseu pedia o poder do Eterno. Moisés esticava o cajado e esperava. Todos eles agiam como canais. Recebiam de fora e devolviam para fora. Com o filho do carpinteiro, o movimento é outro. A força sai de dentro, o poder é próprio. A presença habita dentro daquele corpo humano como o rio que mora dentro de uma fonte. Esse é um dos maiores mistérios já contados na face da terra. Como é possível que o Eterno, que enche os céus e a terra, que sustenta as estrelas e os mares, possa caber dentro de um corpo humano comum,
andando por uma rua de pedra. Os profetas haviam sonhado com isso por séculos. As escrituras antigas haviam falado disso de longe. Os sacerdotes haviam imaginado isso em meio às orações do templo. Mas ninguém esperava ver acontecer daquela forma. Ninguém esperava sentir aquela força sair de um carpinteiro. E ainda assim, era exatamente isso o que estava acontecendo naquela rua apertada. O Eterno habitava aquele corpo. E aquele corpo sentia fisicamente quando a fé real o alcançava. Sentia como um homem sente o vento. Sentia como qualquer um de nós sentiria um toque na pele. Por isso, quando ele virou o rosto, os olhos do mestre estavam atentos a um vestígio invisível que apenas ele percebia, como o caçador que segue um rastro no ar. Ele sabia que algo havia saído dele, sabia para onde havia ido, sabia que havia chegado a alguém, e sabia que aquele alguém estava ali, naquele exato pedaço da multidão, mesmo que ainda escondido por trás de outros corpos. Para a mulher, aquilo se tornou um terror calado. Ela havia imaginado um milagre silencioso. Havia planejado encostar e ir embora antes que alguém percebesse. Havia se preparado para desaparecer no meio da multidão, como sempre fazia em qualquer outra rua da vila. Mas o que ela não esperava era que o próprio corpo do mestre fosse perceber o toque dela. Que aquela energia que saiu dele fosse uma espécie de mensageiro silencioso, denunciando aos olhos divinos exatamente quem havia se aproximado com fé verdadeira no meio de tantos olhares vazios. Pela primeira vez, ela entendeu que estar diante daquele homem era estar diante de algo muito maior do que um mestre da Galileia. Algo que respondia sozinho, algo que sentia sem precisar ver. Algo que conhecia sem precisar perguntar, algo que nenhum profeta anterior havia carregado dentro do próprio peito. E enquanto ela ainda tentava processar o tamanho daquele mistério, o corpo dela começou a confirmar o que havia acontecido por dentro. Algo havia mudado, algo havia parado, algo havia sido restaurado em silêncio. Ela continuava parada no meio da multidão, escondida atrás dos ombros de homens mais altos, com a mão ainda recolhida embaixo do manto sujo. Mas alguma coisa dentro dela já não era a mesma desde o instante em que os dedos haviam tocado a franja. Primeiro veio a quietude. Aquele murmúrio constante do corpo doente, aquela presença insistente do sangue escorrendo, aquela companhia indesejada que nunca a deixava em paz. Simplesmente parou. Foi como se o ruído de uma cachoeira que ela ouvia dentro do próprio ventre desde sempre tivesse sido desligado de uma só vez. Por alguns segundos, ela não conseguiu acreditar. Era cedo demais. Era diferente de tudo o que havia tentado em mais de uma década de remédios, ervas, banhos, orações e promessas que nunca haviam funcionado. Ela apertou a mão contra o ventre por baixo do manto, lentamente, com medo de descobrir que estava se enganando. Esperava sentir a umidade morna que conhecia tão bem. Esperava encontrar a confirmação amarga de mais um dia perdido. Mas o tecido estava seco. Estava seco. Pela primeira vez em 12 anos, o tecido estava seco. Ela apertou mais firme, deslizou os dedos com cuidado, conferiu novamente. Nenhum sinal, nenhuma marca, nenhum vestígio. O sangue havia parado, e havia parado de uma forma absoluta. Os olhos dela se encheram de lágrimas sem aviso. Não foram lágrimas de alegria, foram lágrimas de choque, daquele tipo que vem quando o corpo entende algo antes da mente conseguir nomear. Ela colocou a outra mão sobre a boca para abafar qualquer som. Sentia as pernas amolecerem, o peito subindo e descendo num ritmo descontrolado, as têmporas latejando, o coração galopando. Era como se o próprio corpo, depois de tanto tempo apagado, estivesse despertando de uma vez. Os ouvidos dela ficaram mais sensíveis. As cores ao redor pareciam mais vivas. Cada pequeno detalhe daquele dia ganhou uma nitidez nova, como se ela estivesse vendo o mundo pela primeira vez depois de anos vivendo atrás de um véu.
Lembrou-se da última vez em que havia se sentido assim. Tinha mais ou menos 20 anos. Era uma manhã de primavera e ela corria pelo campo perto da casa do pai, com os pés descalços e o riso solto. Lembrou do cheiro da terra molhada depois da chuva, das oliveiras sacudindo no vento, do som da própria respiração entrando rápido enquanto subia a colina. Lembrou da mãe gritando da varanda para ela tomar cuidado e do pai rindo baixo enquanto consertava o cabo de uma enxada. O corpo respondia. A vida respondia. Tudo respondia. Aquele dia havia ficado guardado na memória dela como o último em que se reconheceu inteira. Depois daquela primavera, veio o sangue, veio a lei, veio o isolamento, veio a longa noite de 12 anos que parecia não ter fim algum. Mas aquela longa noite estava prestes a se quebrar de uma forma que nem ela mesma podia imaginar. Porque o mestre não a deixaria ir embora em silêncio. E o que ele faria diante de toda aquela multidão mudaria a identidade dela para sempre. Antes de continuarmos, se este conteúdo tem abençoado sua vida, curta, comente e compartilhe. Se inscreva no canal e se quiser abençoar o canal, clique no botão Valeu Demais e deixe uma oferta de qualquer valor ou se torne membro. Deixamos também alguns produtos na descrição. Adquira um e abençoe o canal. E agora, no meio de uma rua apertada, o mesmo corpo que havia sido apagado por mais de uma década estava voltando a respirar como antes. Estava voltando a existir como gente. A pele dela formigava. As mãos, sempre frias durante todos esses anos, agora pulsavam com uma vida nova. E foi nesse instante de descoberta íntima que veio o pavor. Porque ela percebeu que algo havia mudado também do lado de fora. O mestre estava parado. A multidão estava parada. Os discípulos estavam parados. E os olhos dele percorriam lentamente os rostos ao redor. Ela tentou se encolher mais. Tentou abaixar a cabeça. Tentou se confundir com os corpos que a cercavam. Mas o coração dela disparou em outro tipo de batida agora. Não pelo medo da lei, pelo medo de ser reconhecida diante de todos. Porque uma coisa era receber o milagre em segredo, escondida atrás da multidão. Outra, muito diferente, era ser exposta, mostrar o rosto, dizer em voz alta o que havia carregado em silêncio durante 12 anos. Ela tinha ainda esperança de poder se afastar discretamente, de chegar em casa e celebrar sozinha o segredo daquele toque, como quem esconde uma joia debaixo do colchão. Mas o mestre continuava parado, e os olhos dele continuavam se movendo. E a pergunta dele ainda pairava no ar como uma peneira invisível, separando aos poucos os que estavam ali por curiosidade dos que estavam ali por desespero. E ela sabia em qual lado estava. Os discípulos olhavam ao redor sem entender. As pessoas se entreolhavam confusas. Alguns começaram a cochichar, outros riram baixinho, achando que o mestre havia se enganado. Mas ele não se moveu. Ele queria que aquela mulher se mostrasse. A poucos metros dali, Jairo apertava as mãos uma contra a outra, com o suor descendo pelo rosto. A filha dele agonizava em casa, e cada segundo daquela pausa era uma vida escapando. Mas mesmo ele, no meio daquela urgência terrível, conseguia perceber que algo importante estava prestes a acontecer naquela rua. E quanto mais o tempo passava, mas ela sentia o peso daquele olhar invisível recaindo sobre ela. Era como se a multidão fosse se afastando devagar, deixando-a cada vez mais exposta no meio da rua. Por fim, as pernas dela cederam. Os joelhos dobraram quase sem comando. O corpo, que segundos antes celebrava a cura, agora tremia na frente do desconhecido mais assustador. Porque ela havia recebido o milagre, mas ainda não havia entendido que precisaria ser vista para que tudo se completasse. E assim, no meio da quietude crescente daquela rua, a mulher do manto sujo começou a se mover lentamente em direção ao mestre. Não porque havia escolhido,
mas porque já não havia mais como continuar escondida. Os passos dela em direção ao mestre eram pequenos, hesitantes, como passos de criança que sabe que será repreendida. Cada movimento parecia custar uma vida inteira de coragem. Cada pé colocado à frente arrastava consigo 12 anos acumulados. A multidão começou a se afastar lentamente, sem que ninguém ordenasse. Era como se um corredor invisível estivesse se abrindo entre ela e o mestre. As pessoas paravam de falar. Os discípulos olhavam confusos. E o ar daquela rua ficou mais quieto do que devia. Os discípulos não compreendiam. Pedro continuava com os olhos fixos no mestre, esperando que ele desistisse daquela busca. Tiago olhava para os lados, tentando descobrir quem o mestre procurava. João apenas observava o rosto do mestre com atenção silenciosa. E ela continuava se aproximando. Os olhos baixos, o manto puxado para cobrir o máximo possível do rosto. O corpo curvado para parecer menor do que era. Tentando, talvez por instinto antigo, se desculpar pela própria existência mesmo ali, no momento da maior bênção da vida dela. Cada passo a aproximava mais do centro da rua. Cada passo a colocava mais exposta diante de olhares estranhos. Cada passo a tirava do anonimato confortável onde havia vivido por mais de uma década. E ela tremia. Tremia inteira, tremia como folha presa em galho fino. O coração dela batia tão forte que ela tinha certeza de que todos ali poderiam ouvir. As mãos suavam mesmo dentro do manto. A boca estava seca. As pernas pareciam não pertencer mais ao corpo dela. Era como caminhar em direção ao fogo, sem saber se ele queimaria ou aqueceria. Pensamentos atravessavam a mente dela em uma velocidade insuportável. Será que ele iria repreendê-la diante de todos? Será que iria denunciá-la aos sacerdotes presentes na multidão? Será que iria desfazer o milagre por ela ter ousado tocá-lo sem permissão? Tudo parecia possível naquele instante, porque ela havia crescido ouvindo histórias de homens santos que se afastavam de quem os contaminava. Havia visto sacerdotes recuarem horrorizados diante de qualquer sinal de impureza. Havia presenciado mestres da lei expulsando mulheres em situação parecida com a sua, sem qualquer compaixão, sem qualquer pausa. Por isso, no fundo do peito, ela esperava a mesma reação. Esperava o olhar duro. Esperava o dedo apontado. Esperava a humilhação pública que coroaria mais um capítulo da longa história de exclusão que havia carregado por tanto tempo. Mas quando finalmente ela ergueu os olhos, mesmo que por um instante, o que encontrou no rosto do mestre não era nenhuma dessas coisas. Não havia dureza ali. Havia algo que ela quase não conseguia nomear, porque havia esquecido o que era. Havia ternura, havia uma quietude profunda, do tipo que não pressiona, não ataca, não condena. Havia o tipo de olhar que uma mãe lança ao filho perdido que finalmente volta para casa. Era um olhar que dizia, sem palavras, que não havia mais motivo para correr. As pernas dela cederam. Ela não conseguiu mais sustentar o próprio corpo. Caiu de joelhos diante dele, ali mesmo, no meio da rua, no meio da poeira. E foi de joelhos que ela começou a falar. A voz saiu trêmula, baixa, entrecortada por anos de palavras que jamais haviam encontrado ouvidos para escutar. Ela disse tudo, sem cortar, sem disfarçar. Falou da mãe que havia morrido sem que ela pudesse beijar-lhe o rosto. Falou da sobrinha pequena, que crescia do outro lado do quintal, sem nunca conhecer o seu abraço. Falou dos médicos que haviam consumido tudo o que ela tinha, sem nunca devolver um único dia em paz. Falou das noites em que pensou em desistir e da voz da mãe sussurrando dentro dela mesmo depois de morta. Falou da fé pequena que havia sustentado o último passo até ali. Cada palavra que saía da boca dela parecia tirar um peso invisível dos ombros. Era como se anos inteiros de silêncio estivessem sendo despejados ali, no meio da rua,
diante de um homem que ela mal conhecia, mas que pela primeira vez parecia escutá-la de verdade. A multidão ouvia em silêncio. As mulheres mais próximas tinham os olhos marejados. Os homens olhavam para o chão, sem saber o que dizer. Os discípulos haviam parado de tentar interromper. Jairo havia esquecido por um instante a urgência da própria filha, tomado pela cena diante dele. Pela primeira vez em 12 anos, alguém ouvia a história dela do começo ao fim, sem interromper, sem julgar, sem desviar o olhar. Pela primeira vez, ela podia falar de si sem precisar pedir desculpas. Pela primeira vez, ela existia diante dos olhos do mundo. E quando ela finalmente terminou, com a respiração curta e o corpo trêmulo ainda dobrado sobre os próprios joelhos, o mestre não respondeu de imediato. Apenas a olhou por mais alguns segundos, em silêncio. E então, a voz dele preencheu a rua. Ela continuava de joelhos diante dele, com a cabeça baixa, esperando o que viesse. Havia dito tudo o que tinha para dizer. Havia despejado 12 anos de silêncio em poucos minutos. E agora não restava mais nada a fazer, além de aguardar a resposta daquele homem. A multidão ao redor permanecia muda. Era um silêncio diferente daquele da chegada. Não era um silêncio de expectativa por um milagre espetacular. Era um silêncio reverente, do tipo que se forma quando algo sagrado começa a acontecer diante dos olhos das pessoas comuns. O mestre se aproximou ainda mais. Os passos dele eram calmos, sem pressa, mesmo com Jairo angustiado a poucos metros dali. Ele se inclinou ligeiramente em direção a ela, como quem encontra uma criança ferida na beira do caminho e se abaixa para ficar na altura dos olhos dela. A mulher não conseguia erguer o rosto. O peito subia e descia rapidamente. As mãos seguravam o tecido sujo do manto, como se aquela fosse a única âncora que ainda a sustentava naquele instante. Cada segundo de pausa parecia se estender por uma vida inteira, e foi então que ele falou. Foi uma voz baixa, terna, próxima, uma voz que cabia ali entre os dois, mesmo no meio de tantas pessoas observando a cena ao redor. A primeira palavra que saiu da boca dele fez todos ali pararem. Filha, apenas isso. Uma única palavra, mas uma palavra que carregava dentro de si um peso que nenhuma outra teria conseguido carregar naquele momento exato da história daquela mulher. Ela ergueu os olhos lentamente, sem acreditar no que tinha acabado de ouvir. As lágrimas começaram a escorrer sem que ela percebesse. Os ombros cederam. O corpo inteiro respondeu àquela palavra antes mesmo da mente conseguir entender o que estava acontecendo dentro dela. Em todos os evangelhos, em todas as conversas registradas do mestre com mulheres, esta foi a única vez em que ele chamou diretamente uma delas dessa forma: filha. Não senhora, não mulher, não estranha, não anônima, filha, uma palavra de família, uma palavra de pertencimento. Era uma palavra que ela não ouvia havia muitos anos, talvez desde que o pai havia morrido sem que ela pudesse beijá-lo no leito final. Talvez nunca antes daquele dia, com aquele peso, com aquela ternura. Porque uma coisa é ser chamada de filha por quem te gerou. Outra coisa muito diferente é ser chamada de filha por aquele em cujas mãos sustentam os céus e a terra. Era o Eterno reconhecendo aquela mulher como sua, reconhecendo diante de toda a multidão que ela pertencia. A lei a havia chamado de impura, os vizinhos a haviam chamado de amaldiçoada, as ruas a haviam chamado de invisível. E agora, no meio de uma rua apertada, o Filho do Eterno a chamava de filha. Aquela palavra foi um tipo de cura que o sangue parando jamais teria conseguido entregar sozinho. O corpo dela já havia sido restaurado segundos antes, quando a franja foi tocada. Mas o que havia sido ferido por dentro, durante 12 anos, ainda precisava de outro tipo de toque.
A solidão precisava ser curada. O isolamento precisava ser curado. A vergonha precisava ser curada. A sensação de não pertencer precisava ser curada. E nada disso seria curado apenas pela fonte de sangue que havia secado. Por isso o mestre não a deixou ir embora em silêncio. Por isso ele havia parado tudo, desafiando o desespero de Jairo, a confusão dos discípulos, a estranheza da multidão. Porque ele queria entregar a ela algo muito maior do que aquilo que ela havia ido buscar. Ela havia ido buscar a cura do corpo. Ele queria devolver a vida inteira. Ela havia ido buscar um milagre escondido. Ele queria entregar uma restauração pública, completa, profunda, irreversível, diante de todos os que estavam ali. Depois daquela palavra, vieram outras. A tua fé te salvou, disse o mestre com a mesma ternura. Vai em paz e fica livre do teu mal. Foram palavras simples, mas dentro de cada uma delas havia um decreto silencioso que reescrevia tudo o que havia sido dito sobre ela até ali. A tua fé te salvou, não os médicos, não as ervas, não os sacrifícios. A fé pequena que havia restado dentro dela, a única que havia conseguido sobreviver a 12 anos de fracasso, foi exatamente o canal pelo qual o milagre havia chegado. Vai em paz. Aquela mulher havia vivido sem paz por mais de uma década. Sem paz no corpo, sem paz na alma, sem paz na família. Naquele instante, ela recebia o direito de levar a paz com ela. Fica livre do teu mal. Era o anúncio público de que aquilo que havia tomado a vida dela durante tantos anos jamais voltaria. A lei ouvia, os sacerdotes presentes ouviam, os vizinhos ouviam. Não havia mais como duvidar, não havia mais como excluí-la. E quando ela finalmente se levantou, com as pernas ainda trêmulas e o rosto ainda molhado, ela não era mais a mesma mulher que tinha entrado naquela rua. Não no corpo, não no nome, não na alma, não diante do mundo. A multidão se abriu novamente para deixá-la passar. As pessoas se afastavam em silêncio, com algo parecido com respeito nos rostos. Ela atravessou aquele corredor humano com os passos firmes de quem havia recuperado, em poucos minutos, tudo aquilo que havia perdido em 12 longos anos. E enquanto ela seguia em direção a uma vida nova, o mestre se virou para Jairo e voltou a caminhar. Mas a história daquela rua já havia sido marcada para sempre, porque uma única mulher esquecida, no meio de uma multidão inteira, havia mostrado ao mundo o que de fato significa tocar o céu. A multidão voltou a se mover. Os passos retomaram o ritmo. Jairo seguia ao lado do mestre novamente, ansioso pela filha que ainda esperava em casa. As ruas da Galileia voltaram a cheirar a poeira, suor e lã quente. Tudo parecia voltar ao normal naquela tarde, mas nada estava igual, porque uma mulher caminhava agora em sentido contrário, indo embora daquele lugar com um corpo novo, um nome novo, uma identidade nova. E os que ficaram para trás carregariam para sempre a memória do que haviam acabado de presenciar ali. Ela seguia em silêncio, com o manto ainda sujo, mas com os ombros mais erguidos do que nunca. O peso de 12 anos havia sido tirado em uma única tarde. E mesmo sem entender direito o tamanho do que havia recebido, ela sentia que o mundo inteiro havia mudado. As pessoas que cruzavam com ela na rua não a reconheciam. Para elas, era apenas mais uma mulher voltando para casa. Mas dentro dela, cada passo era uma pequena celebração silenciosa. Cada respiração era uma vitória. Cada batida do coração era um sinal de que estava viva de verdade. Os anos seguintes daquela mulher jamais foram registrados nas Escrituras. Não sabemos o nome dela. Não sabemos onde foi enterrada. Não sabemos quantos filhos teve, quantos irmãos a abraçaram depois daquele dia, quantas noites ela passou agradecendo em silêncio antes de dormir. Mas sabemos de uma única coisa. Sabemos que naquela tarde, no meio de uma rua apertada da Galileia,
Ela fez o impossível. Fez algo que profetas, sacerdotes, doutores da lei e multidões inteiras de homens religiosos jamais haviam conseguido fazer. Ela fez o próprio Filho do Eterno parar. Centenas de pessoas o haviam tocado naquela mesma rua. Discípulos, curiosos, doentes, homens importantes, mulheres respeitáveis, crianças, anciãos. Mas apenas uma mão trêmula, escondida atrás de outros corpos, conseguiu provocar uma resposta de dentro dele. Apenas uma. E ela era invisível para o mundo. Esse contraste atravessa a história desde aquele dia até hoje. Há sempre multidões cercando o Mestre. Há sempre vozes gritando o nome dele. Há sempre mãos estendidas em sua direção. Mas a maioria dessas mãos vem por curiosidade, por hábito, por moda religiosa. A multidão toca por costume, os feridos tocam por necessidade absoluta. A mulher do manto sujo havia chegado ali com nada, sem dinheiro, sem reputação, sem força, apenas com o último pedaço de fé que ainda respirava dentro dela. E foi exatamente esse último pedaço que conseguiu o que a multidão inteira não conseguiu, em uma tarde só. Há ainda hoje, espalhadas pelo mundo, mulheres como ela, homens como ela, gente apagada, gente esquecida, gente que vive em silêncio carregando feridas que ninguém vê, gente que entrou em multidão atrás de multidão e voltou para casa exatamente do mesmo jeito. Talvez seja você, talvez seja alguém ao seu lado, talvez seja aquela alma que já tentou tudo e voltou cansada de cada porta fechada. E o Mestre que parou naquela rua há 2000 anos é o mesmo que continua parando hoje quando alguém o alcança de verdade. Os tempos mudaram, as ruas mudaram, mas o coração dele continua o mesmo. A força que saía dele naquele dia continua disponível agora. Talvez você tenha gastado tudo o que tinha em coisas que prometeram cura e nunca curaram. Talvez você esteja andando há anos com um peso que ninguém ao seu redor consegue enxergar. E talvez tenha chegado na sua tarde também. A tarde daquela mulher chegou em uma rua qualquer da Galileia, em um dia que parecia comum, no meio de uma multidão que nem sabia da história dela. A sua tarde pode estar acontecendo agora, neste exato instante, nesta mesma respiração que entra e sai enquanto você lê, porque o Filho do Eterno continua passando, continua caminhando, continua respondendo a cada mão trêmula que se estica em sua direção. E se você quiser estender a sua, mesmo escondida, mesmo cansada, mesmo cheia de medo, ele vai sentir. Ele sempre sente. Ele nunca deixou de sentir. Se você deseja se reconciliar com o Filho do Eterno ou se quer iniciar uma nova caminhada rumo à salvação, escreva aqui embaixo nos comentários estas palavras simples e verdadeiras. Me aceite, Senhor Jesus. O Senhor é meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. E se você já caminha com Cristo há muito tempo, escreva Amém. Para que esta história alcance outras pessoas que ainda estão de manto sujo, escondidas no meio da multidão, esperando uma tarde como essa. Compartilhe com alguém que precisa lembrar que a franja ainda está ao alcance. A fé mais profunda nunca nasce da força. Ela nasce do último pedaço de esperança que ainda sobrou dentro de alguém quebrado. Até a próxima!